O quinto episódio começa com a Hajime vendo que a Sujan e o Ban Ju-yeon estavam chegando juntos no restaurante dela. Então ela mente que o dragão negro estava lá dentro do restaurante para Sujan não querer ir até lá. A Sujan sai correndo junto com o diretor dela e se esconde atrás de um muro. Ele questiona o que está acontecendo e ela fala que o golpista está dentro do restaurante. Ele diz que seria bom confrontar ele e ela diz que não pode porque ele foi o primeiro amor dela. Ele pergunta como que o cara é, mas ela diz que nem sabe, porque só viu ele uma vez e ele deve ter mudado muito. Rola um momento onde ela percebe que está imprensando o Ban Ju-yeon na parede e ele fica sem graça. Os dois vão embora juntos. E enquanto a Sujan espera pelo ônibus, ela entrega para o Ban Ju-yeon uma pelúcia que ela ganhou no fliperama. Ele diz que a pelúcia é falsificada, mas que vai aceitar o presente por pura educação. No dia seguinte na empresa, eles visitam a seção de alimentos e a Sujan diz que eles precisam de empresas com produtos populares e mostra uma lista de possíveis empresas para o Ban Ju-yeon. Ele fica orgulhoso e diz que aquele vai ser um teste para todos e que espera que não o decepcionem. Almoçando com a Hajime, a Sujan pergunta por que o desgraçado do dragão negro estava no restaurante dela, e a Hajime diz que ele apareceu do nada. Daí a Hajime pergunta como que a Sujan se tornou tão próxima do diretor dela, e daí ela diz que ele não é tão ruim assim. A Sujan volta a perguntar por que a Hajime fica chamando o dragão negro para o restaurante e ela diz que é ele quem aparece. Ela pergunta o que aconteceria se o dragão negro fosse um diretor decente como o diretor da Sujan. E ela diz que ele não seria bom e que jamais seria decente. Então o telefone da Sujan toca e ela atende o Ban Ju-yeon toda sorridente. A Sujan vai embora na pressa e a Hajime vê que ela esqueceu a bolsa. A Hajime vai até o trabalho da Sujan e vê que o Shin-won está conversando com o Ban Ju-yeon. Ela puxa o Shin-won para a parede e confronta ele sobre ele conhecer o Ban Ju-yeon. Ele diz que conhece e sabe quem foi o primeiro amor dele. Um flashback nos mostra o momento que o Ban Ju-yeon criou o personagem dele no jogo e quando ele decidiu se declarar. E o Shin-won estava no exército nessa época, por isso quando ele ligou para o Ban Ju-yeon já tinha passado um tempo que tudo tinha acontecido. E ele já estava determinado a focar no futuro dele depois daquela rejeição. No restaurante da Hajime, ele defende o amigo e ela defende a amiga. O Shin-won diz que se o Ban Ju-yeon soubesse da existência da Sujan, ela teria que se mudar de país. A Hajime diz que a Sujan faria o Ban Ju-yeon se mudar de planeta se ela soubesse quem ele era. O Shin-won diz que não precisam se preocupar, já que eles provavelmente nunca vão se ver. Então a Hajime pergunta o que aconteceria se eles se vissem todos os dias. O Shin-won percebe que a Sujan é o primeiro amor do Ban Ju-yeon e se pergunta por que eles estão tão calmos. A amiga diz que eles não se reconhecem porque só se viram uma vez e faz muitos anos, mas que não pode deixar eles se apaixonarem, porque eles já estão muito próximos. Eles decidem separar o casal para evitar que um destrua o outro. No dia seguinte, o Shin-won evita que a Sujan pegue o elevador junto com o Ban Ju-yeon e diz que continua investigando ela, e descobriu que ela está interessada em alguém do trabalho, e ele diz que acha que o Ban Ju-yeon consideraria isso errado. Em vez disso, o Ban Ju-yeon fica pensando que ela pode estar interessada nele, já que ela deu um presente para ele. Enquanto isso, a amiga da Sujan faz uma noite de promoção no restaurante para atrair homens, e a Sujan fica assustada de ter que ser apresentada para todos aqueles homens. Ela se reúne com seus colegas de trabalho e eles mostram um design feito pelo Shin-won. Então eles elogiam o trabalho dele, principalmente a única menina da equipe dela, que diz que já conversou com ele. A Sujan diz que ela não deveria conversar sozinha com ele para não ficar dando informações, e a menina diz que ele não perguntou nada demais, só quis saber sobre a Sujan. Ela fica intrigada com isso. O Shin-won começa a digitar uma mensagem para Sujan, mas desiste. Ele fica nervoso e está comendo um monte de doces para se acalmar. Então ela do nada manda uma mensagem primeiro para saber se ele pode conversar com ela. O Ban Ju-yeon sai do trabalho e pergunta aos colegas da Sujan onde que ela tá. E eles dizem que ela foi embora mais cedo. Ele já tá indo embora também quando escuta um deles dizer que o Shin-won pode estar interessado na Sujan. O Ban Ju-yeon volta e pergunta onde exatamente a Sujan foi. E eles dizem que ela foi se encontrar com o Shin-won. O Shin-won convidou a Sujan para tomar um café e conversar. Ela diz que eles poderiam conversar na empresa mesmo e ele diz que não sabe por onde começar. E ela já pergunta logo na lata se ele está interessado nela. Ele diz que está interessado, mas não é de modo romântico. Ela pergunta se ele era amigo do último diretor e se ele está fazendo isso para ter informações. Ele se embanana todo e não consegue explicar o que está acontecendo, mas pergunta se ela pretende continuar trabalhando para o Ban Ju-yeon. Ela pergunta se ele está querendo demitir ela e o Shin-won fica ainda mais nervoso e ela se estressa e vai embora. O Ban Ju-yeon tinha ido ver onde que eles estavam, dizendo para si mesmo que queria evitar que a Sujan sofresse por um boato. Quando ele chega, ele vê os dois sorrindo e conclui que ela está interessada no Shin-won. Em casa, o Ban Ju-yeon fica perturbado com a cena dos dois juntos e não consegue ter paz. Então ele vai até a casa da Sujan. Eles saem para comer e ele recomenda uma história em quadrinhos para ela saber motivos pelos quais não deveria namorar um mulherengo. Ela diz que isso não vai acontecer e ele diz que só tá dando isso para ela por ela estar interessada no Shin-won.
Ela diz que não está interessada nele e o Ban Ju-yeon diz que viu os dois juntos. Ela diz que só quis saber o motivo dele estar investigando ela e o Ban Ju-yeon disfarça. Ele leva ela para casa e ela pergunta o que aconteceria se ela estivesse interessada no Shin-won. E ele diz que faria de tudo para ela perder o interesse. Eles são interrompidos e o Ban Ju-yeon vai embora. O pai da Soo-jang questiona por que o chefe dela tá indo na casa dela à noite, por que ele pagou pelo hospital e por que tá dando presentes para ela. E pergunta se o diretor não tá interessado nela. O irmão dela começa a zoar que o diretor jamais se interessaria por ela, e ela fica puta da vida. No dia seguinte, a ex-assistente da avó do Ban Ju-yeon substitui ele numa reunião. E a Soo-jang entra em confronto com aquela chata que vive achando que ela briga com todo mundo. E no fim da reunião, ela decide ir na empresa que a chata disse que não conseguiu fechar o contrato. O Ban Ju-yeon tirou folga para ir jogar golfe e até ganhou um troféu, e encontra a ex-assistente da avó dele no local. Ela diz que a Soo-jang foi até a fazenda, que eles querem fechar negócio para fazer eles mudarem de ideia, e ele vai atrás dela para ajudar, já que ela foi sozinha. A Soo-jang pega um ônibus e reconhece a CEO da empresa, carregando sacolas pesadas, e tenta convencer a mulher que assinem um contrato com a empresa que ela representa. A mulher diz que odeia herdeiros gananciosos e que não vai deixar a empresa do Ban Ju-yeon vender as coisas dela. O Ban Ju-yeon aparece bem na hora e a Soo-jang disfarça, falando que ele é só o motorista e irmão mais novo dela, e obriga a mulher a entrar no carro. Na fazenda, a Soo-jang pergunta se o Ban Ju-yeon foi até lá por achar que ela não é capaz de fazer as coisas sozinha, e ele diz que só queria ajudar. E daí ele pergunta por que ela mentiu que ele era o irmão mais novo dela. Ela diz que não poderia dizer que ele era chefe dela ou namorado, porque pela idade seria estranho. Ele diz que ser um chefe mais novo é mais estranho do que ser um namorado. Ela sai de perto dele dizendo que ele deixa ela confusa. Os dois aprontam todas tentando convencer a CEO da empresa que eles precisam dos produtos dela, mas no final a mulher se estressa e joga a Soo-jang no local onde os animais geralmente bebem água, e o Ban Ju-yeon cai junto com ela. O Shin-won vai até o restaurante da Ha-jin para ver ela e disfarça de que só tá lá para bolarem um plano de separação da Soo-jang e o Ban Ju-yeon. Ele acompanha ela até o mercado e diz que gosta muito do que ela escreve no Instagram, e que ela disse que gostava de histórias online e ele também gosta. Ela diz que ele deveria estar lá para falar da Soo-jang e do Ban Ju-yeon, e não sobre ela. Ele disfarça, mas ela diz que ele deveria ir para outro lugar porque deve ter muitas mulheres querendo sair com ele. E ele até recusa a ligação de uma delas e diz que não tem lugar nenhum para ir. A Soo-jang consegue algumas roupas secas e aceita o convite da CEO para comer, depois de uma gafe do Ban Ju-yeon dizendo que a casa da mulher era muito velha para alguém tão rico. Eles percebem que ela ama o neto dela e ela explica que só queria ser uma avó rica para poder apoiar ele, que as crianças motivaram ela. A Soo-jang passa o jantar insistindo que ela aceite o contrato e a mulher diz que só vai conversar com ela depois do jantar. A Soo-jang ajuda a guardar o resto da comida na geladeira e acha uma garrafa com produto novo e experimenta. Ela gosta e oferece para o Ban Ju-yeon. Ele bebe e fica chocado por ser álcool e que agora não pode dirigir. A CEO diz que eles podem dormir lá. O Ban Ju-yeon fica chateado e a Soo-jang leva mais bebida para ele, e diz que pelo menos eles podem aproveitar aquilo como férias, já que ela nunca tirou. Ele pergunta por que ela se esforça tanto, e ela diz que toda vez que alguém desafia ela tenta ser melhor. Ela diz que não suporta ser menosprezada. Então ela começa a rir, dizendo que os dois são bem parecidos, e ele diz que também são parecidos pelo primeiro amor deles. Ela brinda aos piores primeiros amores deles, e a amiga dela liga. A Soo-jang se afasta para falar com a Ha-jin, e o Ban Ju-yeon escuta ela dizer que não vê ele como um homem, por ele ser mais novo que ela. Quando ela volta para perto, ele pergunta por que ela continua menosprezando ele, e ela diz que não fez isso. Então, do nada, ele puxa ela para um beijo. Ele interrompe o beijo, pergunta se ela ainda não vê ele como um homem e a beija novamente. Então o episódio termina. Temos o primeiro beijo do nosso casal já no 5º episódio. E aí, você tá gostando dessa série? Aproveita para se inscrever no canal e curtir esse vídeo. A gente se vê no próximo episódio.